todos, amém? Amém. Vamos agora para o momento da palavra de Deus, o momento da gente refletir aquilo que Deus já deixou escrito para nós e agora a gente precisa ouvir, trazer essa palavra para o coração. E hoje a gente vai falar sobre o tema Vivendo pelo Espírito, vivendo através do Espírito Santo. E eu convido os irmãos a abrirem então a palavra em Gálatas, no capítulo 5. A gente vai ler do verso 16 até o 26. Gálatas, capítulo 5, do verso 16 até o 26. Todos acharam? Tá bom? Eu estou ouvindo umas coisas aí. Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o final. Diz assim a palavra: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo de podermos ouvir a Tua voz, de ler a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, abra nosso coração para que possamos Te ouvir e possamos viver tudo aquilo que o Senhor deseja. Assim nós Te pedimos no poder do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa carta que a gente está lendo aqui, carta aos Gálatas, ela foi uma das primeiras cartas escritas do Novo Testamento, você sabia disso? Lá pelo ano 49, fazia pouco tempo de que Jesus tinha subido aos céus. E mesmo pouco tempo depois de Jesus subir aos céus, essa carta já teve que ser escrita para combater o falso evangelho. Pouco tempo depois, no ano 49, apenas alguns anos depois, a igreja já passava por um momento crítico, um momento muito sério. Aqui na Galácia, nessa carta aqui, onde esses irmãos receberam essa primeira carta, viviam um conflito ali muito importante em relação a qual era o verdadeiro evangelho. E mais do que isso, se eles estavam com dificuldade de entender, de lembrar o verdadeiro evangelho, mesmo pouco tempo depois de Jesus ter subido aos céus, imagina como estava o dia a dia desses cristãos, imagina como estava a vida deles. Ao mesmo tempo que esses irmãos tinham recebido Jesus pela graça, eles estavam agora sendo perturbados por um grupo de judaizantes que entraram na igreja, que queriam acrescentar aquela graça, acrescentar aquela fé à prática da lei de Moisés de novo. Queriam que eles se circuncidassem de novo, queriam que eles voltassem a práticas judaicas. E aí, Paulo fica preocupado com aquela igreja. Fica preocupado, ele escreve essa carta com essa preocupação, porque aqueles perturbadores estavam tipo assim: não adianta você só ter fé em Jesus, não. Não adianta você só crer em Jesus, não. Você precisa se esforçar também. Você precisa se circuncidar, você precisa obedecer à lei, você precisa fazer isso e aquilo, senão vocês não vão ser salvos. Então o risco era grande ali naquela igreja, sendo perturbada dessa forma e já se desviando do verdadeiro evangelho. Eles estavam sendo, de forma geral, legalistas. Esse é o termo que melhor define o grande problema que aquela igreja estava vivendo: o legalismo.
Só que Paulo nunca ensinou para eles o legalismo. Eles estavam ouvindo isso de outras pessoas. Em nosso tempo também temos muitas pessoas que estão propondo um novo tipo de cristianismo, uma nova forma de ser crente, uma nova forma de você, ao mesmo tempo, pertencer a uma igreja, mas ter a sua vida lá fora, sabe? E isso é bem complexo. Eu imagino 3 cenários, assim, mais ou menos. Primeiro são aqueles que propõem um estilo de vida baseado na performance, que são aquelas pessoas que dizem assim: olha, você tem que orar, mas tem que ser desse jeito específico aqui, ó. Tem que orar assim, é no monte, ou é com muito fervor, ou é em línguas, ou é dessa forma, ou é daquela. Você tem que dar o dízimo certinho. E se você falhar uma vez, nossa, a coisa vai ficar bem para você. Você tem que vestir determinada roupa. Esse aqui é a moda crente, ó. Se você não usar isso aqui, você não pode ser crente. Se você comer todo tipo de comida e achar que é assim, que pode comer de tudo, então você também está fora. Ou seja, é o cristianismo de performance. Você tem que ter aquela performance para parecer que você realmente foi aceito, que você pelo menos tem uma santidade superior aos dos outros. E tem um outro cenário, que é aqueles que acrescentam a própria lei de Moisés nos cultos, ou na vida da igreja, no dia a dia, né? E naquele tempo tinha sacrifício de animais. Hoje tem gente pedindo sacrifício de dinheiro mesmo, sacrifício financeiro para você ganhar bênçãos, ou então jejuar tantas vezes por semana, como era no judaísmo, ou comemorar as festas judaicas, ou então um tipo de vestimenta judaica, ou guardar os dias especiais, enfim. E aí então uma outra proposta do nosso tempo são comunidades que a gente nem pode chamar de fato de cristãs, mas que são comunidades que dizem ser cristãs e pregam o oposto de tudo isso. Para eles é a libertinagem. Para eles é assim, um relacionamento afetivo, na visão deles não é pecado, mas disciplina na igreja. Para que disciplinar as pessoas? Cada um que vive a sua vida. Igrejas ou comunidades que dizem evangélicas, mas colocam o ser humano no centro. Assim, o ser humano é a coisa mais linda que existe, ele é perfeito, ele já é amado, ele pode continuar a viver do jeito que ele quiser, porque ele já está aceito e já está tudo bem. São esses 3 cenários marcantes do nosso tempo. Só que o texto que a gente leu vai totalmente contra essas 3 propostas aí. Para Paulo, nada disso serve, tudo isso é falso evangelho. E Paulo chama a nossa atenção aqui, nesse texto, nessa carta como um todo, para a maneira como realmente viver a vontade de Deus. E o texto que a gente leu fala para viver pelo Espírito. E na carta ele vai trabalhar esse tema, procurando explicar para a gente que existem basicamente 3 maneiras em que as pessoas estão procurando viver. E a gente vai ver essa noite 2 maneiras de como não viver pelo Espírito, e a maneira certa que Paulo propõe para a gente viver realmente pelo Espírito e viver a vontade de Deus. Antes de trazer essas 3 formas aqui que ele disse, Paulo, no começo do texto, ele dá uma ordem muito clara para nós, que vai depois dar direção para o restante do texto. Veja de novo o verso 16 e 17. Ele diz assim, diretamente: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a ordem está bem expressa aí. Paulo quer que basicamente a gente viva pelo Espírito, através do Espírito Santo, e não através dos nossos desejos, nossa vontade, do que a gente acha que é certo. O que Paulo está comentando aqui de forma geral é o seguinte: a tendência de todo ser humano não é buscar Deus. A tendência natural de qualquer pessoa, normalmente, que habita esse corpo nosso, é sempre contrária à vontade de Deus. As pessoas não buscam a Deus por instinto. De repente a pessoa acorda: ai, nossa, que vontade de buscar a Deus, né? Jesus, maravilhoso. Não. Ao contrário, a natureza humana é contrária, totalmente contrária a isso. Só que quem é crente, o verdadeiro crente, realmente se submete ao senhorio de Cristo, que realmente quer caminhar com Jesus, ele recebe o Espírito Santo habitando nele. É isso que nós cremos. Todo aquele que crê em Jesus recebe a habitação do Espírito Santo. Então aquele que recebe a habitação do Espírito Santo, ele agora está livre para poder obedecer, certo? Só que a gente ainda não foi liberto dessa carne.
O nosso corpo ainda está aqui. Os nossos desejos ainda permanecem. Então, para nós, os crentes, a gente está vivendo uma guerra. É uma verdadeira guerra interna dentro de nós, que nós vamos ficar vivendo ela até a volta de Cristo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus conosco, né? Lá no Evangelho de João, Jesus fala assim: quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. Ele é a presença de Deus conosco, assim como Jesus era a presença de Deus enquanto caminhou na terra. Então o Espírito, ele está em nós justamente para nos guiar, para ser nosso consolador, nosso conselheiro, aquele que nos impulsiona, que nos direciona corretamente a maneira certa de viver. Ele deseja que a gente sempre faça a vontade de Deus, independente da situação. Ele deseja que a gente abandone o pecado. Ele também deseja que a gente renove a nossa esperança em Jesus todos os dias. Ele deseja que o fruto dele esteja aparente na nossa vida. Ele deseja que a gente viva todos os benefícios da vida no céu aqui na terra. Que a gente realmente manifeste o caráter de Deus aqui. O Espírito Santo está querendo nos levar assim, nesse rumo, nessa direção. E a nossa carne não quer. E a nossa carne milita, quer fazer o contrário. A nossa existência, nós como seres humanos somos muito frágeis. Lá em 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo vai dizer que ter a Cristo é um tesouro. Cristo é um verdadeiro tesouro como nós o temos. Só que ele é um tesouro que habita num vaso de barro. Nós somos esses vasos de barro, frágeis. E para entender bem essa guerra que acontece entre o espírito e a carne, a gente precisa entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala sobre o ser humano. A gente estudou antropologia na escola bíblica, né? E lá você vai relembrar um pouco agora. A Escritura fala que o ser humano é um ser integral. Ele é muito complexo, mas ele é integral. Tem uma parte material e uma parte imaterial, mas ele é um só. Ele é integral no seu ser. E ele é muito complexo até porque a gente foi criado para refletir a imagem de Deus, né? Para qualquer coisa. É um grande privilégio. Refletir a imagem de Deus exige complexidade. Só que por conta do pecado que entrou no mundo e afetou todo o mundo, agora a gente está todo fragmentado. Agora, mesmo que a gente pense e tenha raciocínios complexos e estude e se esforce, a gente nunca vai ser tão inteligente, a gente nunca vai ter um raciocínio perfeito, a gente nunca vai fechar todas as lacunas, nem responder todas as perguntas, porque a gente tem uma limitação mental. A gente pensa e muitas vezes não chega a nada. A gente tem uma tendência à espiritualidade. Todo ser humano tem uma tendência à espiritualidade. Só que naturalmente ninguém nessa tendência natural busca o Deus verdadeiro. Qualquer comunidade humana busca uma divindade. Mas alguma já buscou sozinha assim o Deus verdadeiro? Isso nunca aconteceu. Porque a nossa espiritualidade também está fragmentada. E outra, nós temos um monte de sentimentos, de emoções. Todo ser humano é emotivo. Lidamos com uma série de pensamentos que levam a emoções e tudo mais. E muitas vezes a gente se confunde, às vezes a gente fica deprimido, muitas vezes a gente fica ansioso. E assim por diante, nossas emoções também nunca estão 100% sob controle. E tudo isso que eu falei, a mente, essa espiritualidade que a gente quer buscar, as nossas emoções, habitam dentro de um corpo físico. E esse corpo físico também sofre. Esse corpo físico que a gente tem, ele também passa por doenças, luta com a balança, né? O desgaste natural do tempo, a gente vai ficando com mais dificuldade ao longo do tempo, muitas coisas que a gente não pode controlar. E por causa do pecado que entrou no mundo ainda, tem uma outra coisa, que é enfrentar a morte. E a morte é a situação mais anômala que existe para o ser humano, porque nós somos criados para ser inteiros. Só que na morte, o corpo físico se separa do imaterial, né? O espírito vai a Deus, o corpo fica aqui se decompondo. Não era para ser assim. Mas por causa do pecado, a gente é fragilizado nesse nível. E o ser humano, ele é essa complexidade toda. Ele, ao mesmo tempo que ele reflete a imagem de Deus, ele experimenta uma fraqueza enorme no seu ser. Então, nesse texto, quando Paulo está falando aqui dos desejos da carne, falando do ser humano aqui como carne, ele está considerando isso. Está considerando que o ser humano é complexo, mas é fragmentado, é frágil. E é justamente essa condição de fraqueza nossa que nos leva a desejar o pecado, a desejar aquilo que é contra Deus, de maneira muitas vezes automática. A
Aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor, ele vive dentro de si uma guerra, porque os instintos carnais normais de todo ser humano estão ali, e ao mesmo tempo o Espírito também está. E mesmo que o Espírito Santo já nos livrou do pecado, do domínio do pecado, a carnalidade nossa continua querendo aparecer muitas vezes. E essa guerra só termina, como eu falei, quando Cristo voltar. Então Paulo, ele vai explicar para nós, como eu falei, 3 formas diferentes da gente realmente entrar nessa guerra. A gente vai entrar nessa guerra da carnalidade nossa, para a gente vencer essa carne e conseguir viver pelo Espírito. E a primeira maneira, que não é nada aconselhável aqui, mas que Paulo deixa claro nesse texto, é o legalismo. É uma forma de você pensar assim: puxa, eu preciso vencer minha carne, meus impulsos, meus desejos, porque o Espírito Santo habita em mim, eu quero fazer a vontade de Deus, e talvez eu e você sejamos levados ou tentados a sermos legalistas, assim como essa igreja da Galácia. Ser legalista é tentar viver na raça, né? Falar, não, eu vou vencer tudo, eu vou ser um super crente, vou me esforçar muito na fé, sozinho, é só eu ficar firme aqui, cumprir certinho a lei, cumprir certinho tudo que a Bíblia fala, viver, e até, sabe o que eu vou fazer? Vou criar novas regras para me ajudar a não cair naqueles pecados. Vou criar minhas regras porque talvez a Bíblia sozinha não seja suficiente, eu vou criar um pouco mais. E tem pessoas, mesmo que sejam muito tementes a Deus, que amem a Deus, assim como os irmãos lá da Galácia, também estão tentando se justificar, se santificar através do esforço próprio, e caem nessa forma de vida, que é o legalismo. E esse talvez seja o maior problema da igreja brasileira. É difícil, muito raro alguém achar algum crente, mesmo crente verdadeiro, que não tenha algum pezinho do legalismo. Todos nós somos tentados a isso em alguma área, em algum aspecto, em algum assunto da fé. E o legalismo é um paradoxo completo, porque o legalismo é um esforço para ser livre do pecado, ao mesmo tempo que se prende a regras que são desnecessárias. Então esse é um paradoxo do legalismo. E aí, olha o que Paulo vai dizer no verso 18, que a gente leu. No verso 18 ele diz assim: todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A lei que Paulo se refere aqui é a lei de Moisés, porque os Gálatas, eles criam em Deus, porém agora eles queriam se santificar, queriam garantir a salvação através da prática da lei, como se eles fossem judeus. Principalmente, uma lei específica que eles estavam pegando no pé aqui era a circuncisão. E aí Paulo está dizendo: mas vocês agora pertencem ao Espírito Santo. O Espírito Santo está guiando vocês à verdade. Por que vocês estão querendo voltar à lei do judaísmo agora? Não faz sentido. Se você voltar uns versículos atrás, no capítulo 5 mesmo, verso 1, diz assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, Jesus, ele nos libertou na cruz para que sejamos sim firmes, para que fiquemos de pé. Não para ter uma vida cristã good vibes, né? Aquela vida assim, deixa acontecer. Aquela vida cristã frouxa, aquela vida de fé fingida. Ele não quer isso. Só que ao mesmo tempo, Deus não deseja que nós tenhamos uma vida escravizante, pesada, uma vida cheia de métodos e regras criadas por nós mesmos, ou que se voltam de novo ao judaísmo, ou a coisas que a Bíblia nunca disse para a gente fazer. Jesus inclusive disse que todos os cansados, os sobrecarregados, fossem a Ele. Por quê? Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Tem até um meme, acho que vocês devem ter visto isso aqui no Instagram, no TikTok talvez, que é assim, né? Perguntaram para o seu Raimundo da Carroça, é um morador lá do Rio Grande do Norte, do interior. Perguntaram para ele assim: seu Raimundo, quais foram as 3 coisas mais difíceis que você fez na sua vida? Aí ele fala: a primeira foi tentar ser vereador, ninguém dá valor nessa cidade. A segunda foi mascar fumo, que eu fiquei mastigando, tinha que cuspir, não podia engolir. Aí a terceira coisa ele fala assim: agora uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico.
Você não pode fazer nada, você não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada, ainda está correndo o risco de ir para o inferno. Até um entrevistador dá risada, assim, falando, meu Deus do céu. Ele considera a coisa mais difícil da vida dele manter essa performance. E tem muita gente igual o seu Raimundo da Carroça, né? Que às vezes pensa que pode se salvar dia após dia, vivendo a lei do pode ou não pode. Mas se a gente foi salvo pela graça, Deus quer que a gente continue vivendo pela graça. Alguns na igreja da Galácia, eles não estavam entendendo isso. Eles começaram a acrescentar a graça às prescrições da lei de Moisés de novo. E o legalismo moderno, ele é mais ou menos assim. Enquanto a Bíblia está falando, não minta. Aí o legalista fala assim, não pode mentir, então não vou nem falar nada. Não vou nem ser testemunha, não vou falar nada. Quieto, vou fugir, porque se tiver que falar, vai que eu minto. Enquanto a Bíblia diz para não se vestir sensualmente, mas com moderação, o legalista acrescenta, então, a moda gosta. Não pode vestir sensualmente, a Bíblia diz, então vamos se vestir só assim. É exatamente só essa roupa que é autorizada, só esse tipo de vestimenta que pode. Enquanto a Bíblia diz para a gente fugir da imoralidade sexual, o legalista vai dizer assim, não pode imoralidade sexual? Tira a televisão da casa, exclui o Instagram, exclui o TikTok, não vê mais nada, não faça mais nada, porque você vai correr o risco de cair na imoralidade sexual. Ou seja, vai além, né? Só que a Bíblia afirma para nós que nós somos chamados para a liberdade e não para um novo sistema que nos escravize de novo. Não é isso que a Bíblia pede. A liberdade é um presente de Deus. E nós podemos aproveitar o que é bom. Tudo o que for bom vai refletir a bondade de Deus. Não existe uma coisa que é boa e é do diabo. Se é bom, é de Deus. E nós precisamos ter discernimento e saber identificar aquilo que representa o caráter de Deus, seja na cultura, seja em qualquer lugar. A gente não pode querer acrescentar nada à nossa fé. Porque quando Jesus morre na cruz, Ele morre para nos libertar de 3 coisas. Nos libertar do pecado, nos libertar da lei de Moisés e nos libertar da morte. E essa liberdade não pode ser buscada para além daquilo que Jesus fez, do que Ele falou. A nossa natureza carnal, ela tenta, provoca, se remete, nosso coração pede. Só que nós, por causa de Cristo, por causa do que Ele fez, a gente não se deixa dominar pelo pecado. E a gente também não acrescenta nada para não cair nisso. A Bíblia inclusive afirma que Deus é fiel e Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. O Espírito Santo Ele já está nos capacitando. O Espírito Santo já vai nos dar o escape. Ele vai relembrar a palavra dele para nós. E sobre a lei de Moisés, a Bíblia afirma que simplesmente ela já foi cumprida em Cristo. Não tem nada mais para a gente cumprir da lei de Moisés. Nós estamos embaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo é através do amor expresso no serviço, como o Novo Testamento vai dizer para nós. Um exemplo é que a lei de Moisés mandava o povo se circuncidar. O menino de 8 anos tinha que se circuncidar como um sinal de que ele fazia parte do povo de Deus. Mas Jesus, Ele nos dá o quê? O batismo. O batismo hoje é o sinal de que fazemos parte do povo de Deus. É a nossa declaração de fé pública. Não é mais a circuncisão. É o batismo. É a lei que Cristo nos deu. Outro exemplo é o sacrifício de animais. A gente não precisa sacrificar mais animais para pagar o pecado, porque aquele sacrifício sinalizava o sacrifício perfeito de Jesus, que já foi cumprido. E tem muitos outros exemplos na lei. E a morte? Né? Como que Jesus venceu essa morte? Como assim foi cumprido e a gente está livre dela? Se a gente não enfrenta a realidade da morte. É porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, pagando a nossa dívida. Então, quando a gente crê nele, ainda que a gente morra aqui, a gente acorda lá com ele. Ou seja, a morte é uma realidade, só que não é a última palavra, porque Cristo já venceu ela por nós. Então, esse modo de vida legalista, né, é uma das 3 formas que a gente vai falar hoje, é um modo como não viver a vontade de Deus, como não viver pelo Espírito. Vocês concordam? Existe agora uma segunda maneira,
que Paulo vai trazer aqui ao longo dessa carta, ao longo desse texto, que é para a gente ter uma alternativa. A gente não vai ser legalista. Vamos ter uma alternativa aqui do que não fazer de novo. E essa segunda maneira é o libertismo. O que é o libertismo? É um tipo de liberdade exagerada, além do normal. Deixa acontecer naturalmente. É simplesmente abraçar a ideia da liberdade plena, né? Cristo já resolveu minha situação com Deus, não estou mais debaixo da lei, então eu vou fazer o que eu quiser, só deixar fluir. Será que é isso também? Será que é dessa forma que a gente deve viver? Aqui no capítulo 5 mesmo, verso 13, Paulo responde essa questão. Paulo diz assim, no verso 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Paulo está deixando claro para esses irmãos que sim, nós somos libertos em Cristo. Libertos, e o legalismo não é o caminho. Só que igualmente, a liberdade que é usada para pecar não combina com o crente. Liberdade que leva ao pecado não é liberdade, é escravidão de si mesmo. Para o mundo, o conceito de liberdade é tipo assim: fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Esse é o conceito mundano de liberdade. E só que essa é a fórmula perfeita para ser escravo de novo. Primeiro porque não existe esse tipo de liberdade. A nossa própria natureza humana já é limitada. A gente viu que o ser humano ele é frágil, ele é incapaz, é fragmentado. Quanto mais as escolhas que a gente faz estão todas condicionadas às nossas influências. A gente pensa que é livre. Outra coisa, somente Deus pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. É totalmente ilusório a gente achar, nós, meros mortais, né, que a gente vai ter a liberdade tão plena quanto a de Deus. Porque nós somos limitados. E em terceiro lugar, a gente pode até fazer escolhas, né? Nós temos escolhas para fazer na nossa vida. Só que a gente não consegue controlar as consequências. E muitas vezes a consequência significa ser preso a algo de novo. Liberdade não é simplesmente poder optar pelo que eu quero na hora que eu quero. De acordo com a Bíblia, a liberdade é uma dádiva de Deus para a gente não ser preso a mais nada além dele. Essa é a ideia. Quando Jesus foi para a cruz, Ele nos libertou para que nós livres agora pudéssemos nos sacrificar pelo nosso próximo. E isso é liberdade. É ser livre dos desejos e paixões que nos levam para longe, para fora, longe de Cristo. E só é verdadeiramente livre, segundo a Bíblia, aquele que recebeu de Deus a capacidade de pensar para fora de si mesmo, amando o outro através do serviço. É isso que o texto diz. Ou seja, esse modo de vida libertino também não faz sentido. Não combina com a vida do Espírito. É pura ilusão. Agora, Paulo, na continuidade do texto, antes da gente explorar a terceira forma, a forma verdadeira de vida do Espírito, Paulo vai trazer a gente um tipo de diagnóstico. Vamos ler de novo os versos 19 até o 23. Diz assim o texto: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo usa essas duas listas aqui como uma forma de autoanálise. E a ideia não é dizer simplesmente faça isso e não faça aquilo. Não é essa a ideia de Paulo aqui inicialmente. Até porque ele diz que é o Espírito que produz o fruto, não nós. Então, pela nossa capacidade, Paulo está querendo deixar claro: só poderíamos fazer essa primeira lista. Só poderíamos praticar as obras da carne pela nossa força. E o argumento dele aqui é no sentido da gente
realmente se avaliar, será que a gente está praticando isso? Porque isso a gente pode. Agora, a segunda lista, o fruto do Espírito, envolve a direção do Espírito. É claro que a Bíblia também nos manda ter um esforço como crente. A Bíblia também nos incentiva a buscar o que é bom, a fazer a vontade de Deus, a ter um esforço concreto da nossa parte de amar, de ser alegre, de ser paciente, de ser manso, de ser humilde e tantas outras coisas que a Bíblia manda. Só que o argumento do Paulo, nesse sentido aqui, do texto, é que a gente não faz isso por simples força de vontade. Muito menos pela lei de Moisés. A gente só faz a vontade de Deus através do Espírito Santo, que vai nos conduzir a fazer a vontade dele. E a ideia que está implícita no texto é que tanto aquele que tem um modo de vida legalista, quanto aquele que tem um modo de vida libertino, vão cair nas obras da carne de novo. Porque não estão vivendo pelo Espírito. São meios errados de buscar a vontade de Deus. E era isso que estava acontecendo naquela igreja. A igreja da Galácia, totalmente legalista e ao mesmo tempo caindo nas obras da carne de novo. Ou seja, não existe uma obediência livre por esforço pessoal somente. Não. O que existe é a obediência pelo Espírito, com a direção dele, com a ajuda dele. É quando a gente busca ele, se derrama nele, depende dele, aí começa a vir o fruto do Espírito. Porque de forma nenhuma a gente nunca vai poder chegar diante de Deus e falar: ó Deus, olha o que eu fiz para você, Deus. A gente não pode fazer isso, jamais. Até Jesus disse que muitos chegarão diante dele dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz boas obras. Senhor, em teu nome. Mas foi pelo Espírito? Porque essa é a grande questão. As obras da carne aqui, Paulo diz que elas são manifestas, elas são explícitas, elas são claras, no sentido de que todos nós deveríamos saber, ou para nós é claro que isso é errado. E é interessante que tem uma divisão implícita no texto de 4 categorias de pecados aqui, que abrangem todos os relacionamentos humanos. Os 3 primeiros pecados da carne são pecados contra si mesmo: a imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, pecados da carne contra si mesmo. E a idolatria e feitiçaria, quantos misticismos a gente vê hoje por aí? São pecados contra Deus. A idolatria é colocar qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus no nosso coração. E a feitiçaria é achar algum tipo, um meio místico de buscar Deus, enfim. E existem pecados contra o próximo, que ele diz aí: a inimizade, a desavença, o ciúme, a ira, o egoísmo, a dissensão, a facção. E por último, pecados que são tanto contra nós mesmos, e ao mesmo tempo com o próximo, que é inveja, embriaguez, orgias. E o texto ainda fala em coisas semelhantes, porque ainda tem muito mais. A lista nem é exaustiva. Ou seja, todos os relacionamentos humanos são afetados pelo legalismo ou pelo libertismo. Toda a vida fica afetada pelo pecado que vem do desejo da carne. E todos que vivem na prática dos pecados dessa lista, Paulo vai deixar bem claro: esses não vão herdar o reino de Deus. Os que vivem nessa prática não vão participar do reino de Deus, não tem como. E se alguém é crente, mas escolhe o caminho do legalismo ou o caminho do libertismo, deixa acontecer naturalmente, vai acabar caindo nas mesmas obras que estão condenando o mundo. Ou seja, não combinam com a gente. Não faz sentido se voltar a isso. Esse texto leva a gente a pensar de que maneira a gente está vivendo. Será que nos meus relacionamentos as pessoas estão vendo o fruto do Espírito ou estão vendo simplesmente a minha carnalidade? É interessante no texto também que o fruto do Espírito é um só. Está no singular, é o fruto. As obras são várias, mas o fruto é um. Paulo está fazendo um contraste aqui bem interessante, porque ao mesmo tempo que as várias obras da carne, elas vão nos destruindo de todos os lados, eu comigo mesmo, eu com o meu próximo, eu na sociedade, eu contra Deus, o fruto do Espírito é um só, e suficiente para ajudar a reconstruir esses relacionamentos, para ajudar a viver tudo que é necessário, para nos impulsionar para a obra completa dele. Ele só precisa de um fruto. Um fruto com vários bons, como a gente viu: amor, alegria, paz, paciência, enfim.
Imagina no seu casamento, no seu relacionamento no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, onde quer que a gente esteja. Que tipo de fruto, que tipo de obra as pessoas estão vendo na gente? O que elas estão vendo refletido na gente? É isso que o texto leva a gente a pensar. E esse é o diagnóstico. Porque olhando para esses textos, a gente vai fazer essa autoanálise e ver como é que eu estou vivendo. O que eu estou demonstrando? O que as pessoas estão vendo? Estão vendo mais de Cristo em mim, mais do Espírito ou mais de mim mesmo? Então, uma grande questão que fica agora: como viver de fato pela condução do Espírito e produzir esse fruto? O segredo está no verso 24 e 25. Lê de novo, versos 24 e 25. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, a terceira forma de viver a vida cristã é a maneira cruciforme. A Bíblia diz que já crucificamos nossa carne lá. É de forma que a obra de Cristo, o que Ele fez e quem Ele é, seja o ponto central de tudo que eu for fazer e viver. A obra de Cristo, como a gente sabe, ela não foi apenas para a gente crer nele e ter a passagem para o céu. A obra de Cristo é para moldar o nosso dia a dia. A obra de Cristo e quem Ele é, o seu caráter, deve mudar quem a gente é hoje. O que esses versículos estão afirmando aqui para a gente é que todo crente verdadeiro já teve a sua carnalidade crucificada com Jesus. O poder do pecado, como eu falei, da lei, da morte, já foram crucificados. Já não domina mais a gente. Já é uma realidade. Então, viver de maneira cruciforme significa deixar lá, sabe? Deixar lá os pecados. Já estão crucificados. Eu abandono, simplesmente. Eu não uso uma técnica, uma metodologia nova para abandonar um pecado, para ser... Não. Eu simplesmente abandono, eu corto da minha vida, porque eles já estão na cruz. Não fazem mais parte da minha vida. Não vou me envolver de novo. Por isso que nessa mesma carta, no capítulo 2, Paulo ele fala: eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo frágil, mortal, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso eu deixo na cruz os pecados, eu não volto mais para eles. Essa é a maneira cruciforme de viver. Quem tem que aparecer na minha vida é sempre Cristo. É sempre Ele, é sempre o seu caráter, não os meus desejos. E é pela fé que a gente vive assim. A cruz molda o nosso modo de viver, porque nos leva a abrir mão da nossa potência, nos leva a abrir mão daquilo que a gente acha que é capaz de fazer e começar a confiar nele, a depender dele, a clamar a força dele. O viver cruciforme também significa, nesses versículos, que nós somos totalmente insuficientes para vencer as tentações através de uma simples religiosidade. Porque Cristo teve que morrer, Ele teve que crucificar os nossos pecados, Ele teve que destruir o poder do pecado. Não tem uma técnica, não tem uma nova forma da gente viver nele, senão por Ele mesmo. O viver cruciforme ainda significa que, da mesma forma que a gente recebeu o Espírito e o Espírito Santo nos deu vida na conversão, a gente deve continuar vivendo nessa vida. O Espírito Santo ele vem habitar, não vem simplesmente muda o nosso coração, nos salva e depois sai de nós. Não. Ele vem para nos dar vida, Ele vem para nos conduzir nessa vida também. E Ele faz isso de uma maneira maravilhosa. E eu diria até simples. Porque Ele faz isso através da palavra que Ele nos deu. Foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Nós temos ela aqui com a gente. Ó, tudo que o Espírito quer nos conduzir está escrito. Basta a gente ler, meditar, querer viver isso, buscando essa comunhão através da palavra, conhecendo Ele na palavra. Como a gente viu anteriormente, a nossa condição humana é frágil. Mesmo que a gente busque viver pelo Espírito, nós estamos sujeitos a nos distrair, a cair. O crente que realmente quer viver pelo Espírito vai viver essa realidade. Mesmo buscando a Ele, mesmo se derramando, dependendo, mesmo
sem inventar nada, só querendo se depender, se humilhar diante dele, ainda vai ter momentos em que vai cair no pecado, porque nós continuamos frágeis. Porém agora, para aqueles que estão vivendo no Espírito, o pecado é uma surpresa. O pecado é um deslize. O pecado não é algo que faz parte do meu dia a dia mais. O pecado não deve estar entranhado no nosso dia a dia. O preço foi pago. A nossa obediência a Ele deve ser baseada somente no quão preciosa é a morte e ressurreição de Cristo para nós. No quão precioso foi o que Ele fez. No quão maravilhoso Deus é. Nossa obediência deve ser baseada no quanto Ele nos amou primeiro. No quanto Ele desejou ter um relacionamento com nós. No quanto Ele desejou nos resgatar. Essa é a base. Nunca é para mostrar para o outro. Nunca é o caminho mais fácil. Mas é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. A dependência dele simplesmente porque ele merece. Ele merece receber a recompensa do sacrifício dele, que somos cada um de nós, que fomos resgatados pelo que ele fez na cruz. Ele é digno e merece que nós o obedeçamos, que nós usamos a vontade dele, que nós nos derramemos, que nós vivamos em dependência, que nós oremos a ele clamando por força, que nós sim abramos mão, abre mão, irmão, abrir mão mesmo nossos desejos, nossas vontades por causa dele. O que ele fez é precioso demais. Essa deve ser a nossa motivação. Nunca o orgulho, nunca qualquer outra intenção, somente o que ele fez. Olha o que diz o verso 26, como um alerta para nós nesse sentido. O verso 26, Paulo termina o texto dizendo: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A presunção ou orgulho, dependendo da sua tradução, é ter um conceito mais elevado de si mesmo. É olhar para si mesmo e pensar mais do que deveria. Diante de Deus não dá. Aqueles irmãos na Galácia que tinham vivido o caminho do legalismo estavam vivendo isso. Estavam se orgulhando de muitas coisas. E às vezes tendo inveja uns dos outros. Muitas vezes provocando uns aos outros. Ah, mas você não cumpre essa lei? Ah, mas você não segue a minha regra? Tendo inveja daqueles que estavam vivendo tudo da lei judaica de novo. Essa presunção e esse orgulho são terríveis e não podem entrar no nosso coração. Crucificar as paixões e desejos deve vir acompanhado de profunda humildade e compaixão, porque esse é um reflexo da própria cruz de Cristo. Ele foi manso, humilde, teve compaixão de nós. E se é de maneira cruciforme que vamos andar no Espírito, como o texto nos manda, não tem espaço, não tem nenhum pedacinho para a gente se achar superior em nada. Ser crente não é um atestado de superioridade. Na verdade, é o reconhecimento da fragilidade e a plena confiança no Deus que pode nos levar para a vontade dele. Para a gente concluir, então, essa reflexão, tudo aquilo que Paulo está falando, gostaria de relembrar aquilo que a gente falou hoje, para que a gente não esqueça. Paulo começa dizendo lá no versículo 16 que a Bíblia nos ordena, é uma ordem de Deus, que a gente viva no Espírito e não satisfaça a nossa carne. E talvez alguém que esteja aqui hoje ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. De repente você entrou aqui, aí eu li a lista, do diagnóstico, e você falou assim: nossa, isso aí é eu mesmo, estou fazendo isso mesmo, estou vivendo exatamente assim. Isso aí, esse texto me descreveu. Essas 4 partes aí, eu pego contra mim mesmo, contra Deus, contra o meu próximo. E se esse é seu caso, hoje é o dia de se arrepender verdadeiramente. É hoje, não é amanhã. O chamado de Deus é hoje, para que você se arrependa e entre nessa batalha que todo crente entrou. Que verdadeiramente se entregue hoje, porque o sacrifício dele é suficiente para nos fazer livres verdadeiramente, não apenas achar que é livre. Agora, para nós que somos crentes, para nós que verdadeiramente
queremos viver pelo Espírito, que recebemos o Espírito habitando em nós, nós estamos numa guerra. Nós já estamos nela. E a nossa escolha então é como é que a gente vai lutar essa guerra. Que nós não sejamos, em nenhum momento, legalistas, acrescentando fardos onde a Bíblia não põe. Um peso desnecessário na nossa caminhada, que já é desafiador, já é difícil. Tudo que a Bíblia diz é suficiente. Fiquemos somente com a Bíblia. Quem deseja viver de maneira legalista vai cair nos pecados da carne do mesmo jeito. E que também não sejamos libertinos. Saber que Jesus pagou o preço do nosso pecado e da nossa liberdade não nos isenta de buscar obedecer a Ele, a tudo que Ele mandou. É não fazer mais e nem fazer menos. É fazer exatamente o que Ele mandou. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus diz que eles não são pesados, mas que eles são fonte de vida para nós. São formas de viver uma vida abençoada e justa nessa terra. Então que o nosso viver seja verdadeiramente cruciforme. Que é não se voltar de novo para os pecados que Cristo já venceu na cruz, mas ter uma vida centrada na fé em Cristo, que já nos libertou dos nossos pecados. O pecado ele não domina mais. Deus já nos deu força suficiente para vencer. Que sejamos cruciformes, lembrando que a suficiência dele é em tudo na nossa vida, em todas as áreas. Que sejamos cruciformes a olhar para a palavra de Deus, que foi inspirada, e a partir dela querer ter comunhão com o Espírito Santo, através da palavra, está escrito. Orar pedindo a direção de Deus, para que Ele ilumine nossa mente, para que a gente viva realmente a vontade dEle. A vida cruciforme, ela nos faz sempre olhar para a eternidade, olhar para Cristo Jesus, ter os olhos fixos nele. Essa é a vida que Ele deseja para nós, não outra, não mais, não menos, mas uma vida centrada no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento eu queria que você orasse, tirar um minutinho para a gente orar. Ore consigo mesmo em Deus, faça uma autoanálise. Pensa nessas formas de vida, o legalismo, o libertismo e a vida cruciforme. De que forma temos vivido? Ore o Senhor agora.